Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês que nos acompanha através desse nosso canal do YouTube, através de cada vídeo aqui então postado. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro com a Palavra de Deus. E hoje, nesse dia 21 de setembro, nesta quinta-feira, dia de adoração, vivendo então a 24ª semana do Tempo Comum, a liturgia nos cede espaço para celebrar a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. E convido você então a tomar comigo a palavra proposta para essa reflexão de hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13, que nos narra o seguinte: Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu. Depois, enquanto estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e disseram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido a pergunta, Jesus disse: Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. E depois aprender o que significa misericórdia eu quero, não sacrifícios. De fato, não é a justo que eu vim chamar, mas a pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, a liturgia então de hoje nos convida a podermos celebrar a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. E é interessante porque São Mateus foi o primeiro a poder então relatar os feitos de Jesus. Com certeza, Mateus ele sabia escrever porque era então cobrador de impostos, sabia escrever, fazer contas para poder então ele sobreviver, exercer ali a sua função. E assim então ele se utiliza dessa graça de poder então, porque não eram todos na época dele que sabiam escrever. Uma grande parte não tinha instrução alguma. E aí, então ele resolve apoderar-se de toda essa riqueza que é os acontecimentos de Jesus para poder então iluminar a sua comunidade. E assim então, com certeza, podemos também nós desfrutar dos benefícios desses relatos trazidos por São Mateus. E assim então, queridos amados irmãos, a proposta da liturgia de hoje, ela é para que nós possamos perceber que Deus, Ele acolhe porque ama todos. É isso que nós então podemos percorrer as leituras de hoje e perceber esse amor misericordioso de Deus que alcança todas as pessoas. O evangelho que nós acabamos de ouvir então é uma prova disso. Nós temos então Jesus que está passando, e ele observa ali um homem sentado na coleteria de impostos. E é interessante aqui porque somente no evangelho do próprio Mateus, ele então coloca o seu nome como Mateus. Nos demais evangelhos, nós vamos ter lá Levi. Talvez seja para poder então ali ocultar a função de cobrador de impostos ou publicano, como queiram. Mas Mateus então, ele não esconde o seu passado, a sua história, coloca o seu próprio nome ali, como Mateus. E assim então, queridos amados irmãos, Jesus passa, chama e ele imediatamente o segue. Com certeza, ao podermos refletir sobre esse chamado de Mateus, nos vem então à cabeça justamente quantas vezes Mateus então tentou mudar de vida, percorrer outros caminhos, mas não lhe fora possível. E ali então, diante daquele chamado de Jesus, a sua vida muda por completo, transforma toda a sua história. Tanto que então ele nem questiona: seguir para onde? O que você quer de mim? Não, ele se levanta e vai. Essa é a postura, queridos amados irmãos, que o Senhor espera de cada um de nós ao seu chamado. Só que muitas vezes, infelizmente, ficamos então colocando empecilhos, arrumando desculpas para não seguir o Senhor. Mateus então, ele nos dá o exemplo para que assim também nós
possamos nos levantar. Não importa a vida que nós então tenhamos vivido, o Senhor nos convida, o Senhor nos levanta para uma vida nova sempre. Mas é interessante também que Jesus não somente chama ele, mas vai lá na casa de Mateus, porque com certeza ele, feliz da vida, quer preparar um banquete para poder celebrar. E ali quem estão ao redor? Os publicanos, colegas de trabalho de Mateus, e também muitos pecadores. Mas temos também algumas autoridades religiosas que começam então a olhar Jesus sentado com os seus discípulos e ao redor deles tantos publicanos e pecadores. Eles vão questionar então os discípulos. Não tem coragem de então ir diretamente a Jesus. Vão perguntar para os discípulos: por que o teu mestre senta com publicanos e pecadores? Jesus então está atento. Ele ouve aquela pergunta e ele dá a resposta. Ele mesmo dá a resposta. Ele não manda recado para ninguém. Jesus é direto. E Jesus então vai dizer: não são para os sãos que eu vim para os doentes, ou seja, para os pecadores. Porque, queridos amados irmãos, aqueles que estão sãos, sadios, que já estão no caminho do Senhor, não precisam da ação de Deus propriamente dita ali, falando, intervindo na sua vida, na sua história. Já se encontraram na vida. Agora aqueles que estão perdidos, deixando-se iludir pelas facilidades que o mundo nos apresenta, pelas futilidades do mundo, esses sim precisam. Precisam então da presença de Deus, seduzindo eles, tentando então chamá-los para a vida nova, e também principalmente para perceber que a verdadeira felicidade somente nos vem de Deus. Olha a felicidade de Mateus, quando se encontrou com Jesus. Ele pôde perceber ali a sua vida, a oportunidade da sua vida e sua vida que seria transformada pela presença de Jesus que veio visitá-lo. E quantas vezes também, queridos amados irmãos, Jesus vem nos visitar na pessoa dos irmãos necessitados, carentes, na pessoa dos irmãos de comunidade, através da palavra, da oração, através até mesmo dos acontecimentos do mundo. Deus fala conosco, Deus está presente conosco, Ele nos visita. Mas muitas vezes então que esperamos Deus vir, como Jesus já veio no passado, ou seja, em carne e osso, falando face a face conosco. E não é assim. Deus tem os seus meios próprios para poder agir. E Ele se utiliza de tudo e de todos. Portanto, queridos amados irmãos, é preciso abrir-se à graça do Senhor. Porque como o próprio Jesus aí no Evangelho, Ele nos fala: e depois aprender o que significa misericórdia eu quero, não sacrifício. Porque o sacrifício é algo externo. O que Jesus espera de nós é algo interno, ou seja, que brote do coração. Uma atitude que venha do coração e transforme o nosso modo de ser e de viver. É isso que Deus então espera. Que essa palavra que nós então acolhemos, ela possa dar frutos e nos ajude então a colocar ela em atitudes concretas na nossa vida. Porque é assim, queridos amados irmãos, que nós iremos testemunhar esse Deus vivo e presente no meio de nós. A primeira leitura de hoje, extraída aí da carta de Paulo aos Efésios, vai nos falar justamente desse Deus que nos enriquece com sua graça, faz de cada um de nós, através do nosso batismo, filhos amados, chamados a poder colaborar na sua missão de transformar o mundo. É isso que Paulo está escrevendo à comunidade de Éfeso e falando para nós hoje. De acordo com a nossa vocação, porque são vários os ministérios da igreja, e nós pensamos que isso é algo do Concílio Vaticano II apenas. Não, isso já vem desde antes. Porque Paulo diz aí que Deus então chamou alguns como profetas, outros apóstolos, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Ou seja, a nossa igreja ela é ministerial. Há lugar para todos. Não podemos, então, ali fechar a porta para aqueles que vêm somar conosco. Pelo contrário, é preciso abrir, ceder espaço. É isso que o Papa Francisco, então, tem nos orientado enquanto igreja.
Não podemos ser uma pastoral de manutenção, de conservação. É preciso abrir-se para acolher novos membros, porque muitas vezes a nossa pastoral se torna aquela coisa rotineira, porque já não tem mais aquele brilho, aquela expectativa, já não tem mais aqueles sonhos, porque o tempo foi tragando tudo isso. E quando nós acolhemos uma pessoa nova, são ideias novas, maneira nova de viver a fé e ajuda nos nossos pastorais, movimentos, na nossa comunidade. Então não podemos fechar, queridos amados irmãos, as portas da nossa igreja para os nossos irmãos. Nós não somos donos, proprietários da igreja, não. A igreja é o lugar onde nós então nos reunimos e todos devem ser acolhidos e muito bem, para que assim nós possamos, desde já, em nossas comunidades, dar testemunho desse Deus que está vivo e presente no meio de nós. Portanto, queridos amados irmãos, que nós possamos então fazer como o salmista de hoje nos convida, a ouvir a voz de Deus. Salmo 18. Seu som ressoa e se espalha por toda a terra. E é interessante porque é primeiramente preciso ouvir a voz de Deus, o som de Deus, que quer então encontrar um coração aberto para que possa então acolher essa palavra e deixe que essa palavra então transforme a sua vida, para que assim então possamos anunciar de apenas pessoas ouvintes, que nós possamos então ser pessoas anunciadoras. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. E para isso não é preciso ser apóstolo, profeta, padre, bispo, papa, não. Todos nós, batizados e batizadas, somos, como nos lembra a Conferência Aparecida lá em 2007, há 10 anos atrás já. Somos todos batizados e batizadas, somos discípulos missionários do Senhor. Portanto, queridos amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus, que conduziu a vida de São Mateus ao encontro com Cristo ressuscitado e transformou assim a sua vida, que Ele possa também nos ajudar a encontrar sempre com o Senhor ressuscitado. Que a nossa vida também se transforme, que possamos deixar de lado toda e qualquer atitude do homem velho, da mulher velha, e possamos assumir o homem novo que quer então ali surgir na vida de cada um de nós. Que Maria Santíssima interceda também junto a seu Filho Jesus, para que a nossa história seja convertida pelos caminhos, pelos passos do seu Filho Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu amado, minha amada, somente gratidão a você, que faz parte então dessa nossa família, desse canal do YouTube. Você que ainda não faz parte dessa grande família, clique aqui em inscrever-se, venha também somar conosco, ajude-nos a evangelizar através dos meios de comunicação, compartilhando, divulgando esse canal, esse vídeo, para que assim o Evangelho alcance tantos corações que estão sedentos, assim como Mateus, de poder então ter esse encontro pessoal com Cristo. Que Deus então abençoe você, meu querido amado irmão, na sua missão, na sua vocação, e que possamos ser protagonistas de uma nova história. Por intercessão de São Mateus, evangelista e apóstolo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir, e te espero lá.